O jogo foi sábado, foi domingo, mas eu só consegui fazer agora o vídeo, assim, pra falar, analisar um pouco o que foi aquele jogo. Que, cara, no mesmo jogo, o Caxias do Sul demonstrou que tem um time que pode ser muito competitivo e que não necessariamente pode ganhar o NBB, mas realmente ele pode chegar muito longe, chegar numa semifinais. Ele pode ser um time que pode surpreender e eliminar, que o máximo que o Caxias já foi em uma competição da NBB foi umas quartas de finais, ou seja, ele só passou das oitavas para a quarta. Além de te dar essa ideia, tu pode ver, no mesmo jogo tu observa que o quão erros bobos o Caxias comete, o que a falta de foco talvez na partida não faça ganhar e tipo o excesso de erros, algumas coisas que podem ser evitadas, que um time campeão não deve fazer, o Caxias vai lá e faz. E demonstrou também para mim que o Vasco tem um time competitivo, um time que tem total condições de buscar a classificação para os playoffs. Cruzeiro, um time interessante que ganhou do União Corinthians, poderia jogar um NBB, poderia bater de frente? Não, acho que não, mas poderia brigar pela 12ª colocação? Talvez. Talvez. E um União Corinthians que falta o Stephen Kendall vir para completar esse time. Falta o Djokovic, tem que entrar, tipo, esses reforços, esses jogadores fazem necessário chegar e é um time que precisa de treino. Precisa entender a filosofia do Rodrigo Silva, o que quer fazer em campo e precisa melhorar para competir nesse NBB. Mas essa foi mais ou menos foi o meu parâmetro assim do que foi essa primeira Copa KTO que consagrou o Vasco, Rio de Janeiro, campeão. Time montado pelo Léo Demetrio, um investimento muito legal da SAF do Vasco, que eles já têm por um objetivo, o objetivo legal deles é bem legal, é um objetivo pé no chão. Assim como do União Corinthians também esse ano eu acho que é bem interessante, que é pé no chão. O União Corinthians vem com um treinador novo, um momento de reconstrução, com um treinador com uma filosofia diferente do que era com o Atos Calderaro, que é típico aqui da Escola Gaúcha de Basquete, que é um basquete muito defensivo, e vai com o Rodrigo Silva, que foi auxiliar do Baru e tem uma característica, foi auxiliar de um time que tinha uma característica muito ofensiva. O Vasco contratou o Léo Figueiró, que sabe formar time muito bem, e montou um time muito interessante. Fez uma boa mescla com experientes e jovens, e demonstrou que é um time que, para mim, playoffs é realidade. Mas com um objetivo muito foco. O objetivo do Vasco é um projeto para permanecer no basquete. Para não fazer uma boa temporada, daí ter algum problema financeiro, ano que vem não vai ter condições financeiras porque investiu demais um ano, e daí não vai ter condições de jogar uma próxima temporada. Não, ele vem para permanecer. Nem que seja alguns anos regulares, outros irregulares, selecionando um time muito específico do que vai jogar. E o União Corinthians também, com um treinador novo, com uma filosofia nova, que vem com a ideia de vamos tentar ganhar o máximo possível de partidas. Aquela empolgação que eu tinha que o União Corinthians fez o melhor, para mim foi a melhor montagem de elenco que o União Corinthians fez, continuo com essa opinião. Mas se a gente vê em quadro, o resultado não foi esse. Não foi. Mas é que é o primeiro jogo de um torneio de pré-temporada, de um time que treinou pouco, demorou para começar a ter a pré-temporada, que não está entrosado e tem que melhorar. E tem pouco tempo, porque daqui a pouco, dia 24, eles estreiam no NBB contra o Caxias do Sul, o time que ganhou deles de uma forma fácil. Mas vamos pro jogo que interessa. Isso foi 4 minutos só para falar mais ou menos o que foi a Copa KTO. O seu objetivo agora, Vasco e Caxias do Sul. O que deu para ver nesse jogo e o que esse jogo mostrou, o que o Caxias e o Vasco podem fazer na temporada. E ambos podem ir longe. O que é ir longe? Quartas de finais. Vamos ser bem objetivo. Para um time não tão estabelecido com um orçamento baixo, chegar às quartas de finais é um grande lucro. É algo muito positivo. Por causa que quem avança disso normalmente são os times mais tradicionais, que tem um cenário de basquete, que tem bons patrocínios e estão mais estabelecidos há mais tempo. Não é o caso do Vasco, claro, por óbvio, voltou a cena. E o Caxias está
tentando manter essa regularidade. Terceiro ano consecutivo, terceira temporada consecutiva e tomara que continue. Tá. Como é que foi o time do Caxias do Sul? Começou que pra mim é o time titular, talvez. Tem uma peça que eu vou falar que é difícil, hein? Uma posição que é difícil. Mas vamos começar. Começou com o Dawkins, Ali Constar, o argentino que pra mim tem que ser titular absoluto. Wesley Mogi, Wesley Senna e o Rafa Oliveira. Merece ser titular? Merece. Mas daí tu me pergunta, o Diego Conceição merece ser titular? Merece. E que Braga, qual é a vaga que ele ia brigar? Que ele pode brigar? Com o Rafa Oliveira. Complicado, mas é uma dor de cabeça que o Rodrigo tem que resolver. O Vasco começou com Eugênios, com Cauê Verzola, Rafa Paulite, Humberto e o Thiago Matias. Excelente time. Um time que eu brinco, formado por um time do Sul, porque Eugênios passou pelo Caxias e está demonstrando nessa temporada passada e na atual tipo, como os times não aproveitaram bem, porque ele é um baita jogador que não foi aproveitado ainda pelos outros grandes times e parece que o Vasco vai dar essa oportunidade e o Caxias aproveitou muito mal um jovem que tem um futuro promissor e que eu digo, para mim, esse cara, Europa, tem condições de ir para Europa. Lebe Ouro, sim. Liga CB, quem sabe? Eu acho que tem condições. Passou pelo Caxias, Cauê Verzola também, quando veio pra cá, um excelente amassador. Passou pelo Caxias, Rafa Paulite, ex-União Corinthians, ano passado estava no União Corinthians. Humberto, ano passado, estava no Caxias. Thiago Matias, ano passado, estava no Caxias. Uma boa base, e o Léo Figueirão monta muito bem o time, e os reservas também são muito bons. É um time muito interessante, esse de Caxias, do Vasco, que montou um time muito legal. E vamos ver o que vai ser. Primeiro quarto, como é que foi? Muito equilíbrio. O jogo no início foi equilibrado, o que destoou foi final. E, pra mim, não é dúvida, não deve ser pra ninguém, o Vasco tomando a iniciativa do jogo, o Vasco ditando o ritmo do jogo. O Eugênio, o Matias, o Thiago e o Diego Conceição, pra mim, foram os caras, assim, que são os priores, que foram os melhores jogadores do primeiro tempo, muito pro Eugênio, que esse cara é um bom infiltrador, é um bom driblador, é um cara que corre pra cima. Eu digo, o Caxias aproveitou muito mal, porque um cara como esse, se eu sou Vasco, pra mim, se eu tiver condições, é um cara que eu já renovo pro ano que vem. Tá muito no início, tá, tem que ver como é que vai ser na temporada, mas ele começa muito forte pra essa temporada. Começa o segundo tempo, que o Caxias começou com um time alternativo, tá? O time reserva, vamos dizer. Porque tinha o Rafa Oliveira titular, o Dawkins, então foi o Léo Craveiro, o Elias, o Rafa Oliveira, o Dawkins e o Vini, que pra mim jogou mais que o time do primeiro tempo. Foi muito melhor, foi melhor, assim. E esses guris do Caxias, a base do Caxias, assim, eles vêm pra ter minutos pra jogar. Eles não vão ser que nem, tipo, temporadas que nem a gente viu como foi com... Aconteceu com Contreiras, aconteceu com o Brian, com Jameson Júnior entrou pouco, mas entrou até, entendeu? Vinícius Paixão, entre outros jogadores de base que, opinião minha, não tiveram oportunidade assim para demonstrar, tiveram pouca, foi ruim, mas não é o suficiente para dizer se para a gente ter noção do que são esses caras. Foi um bom segundo quarto assim pro Caxias do Sul, o Vasco explorou muito bem as bolas de três, fazendo pontos, esse time joga muito bem. Mas o segundo quarto já mostrou que foi um jogo trucado, assim, com poucos pontos. Ele começa, o ritmo foi acelerado e foi equilibrado, mas não foi todas as bolas que estavam caindo, tá? Tu via que os times tentavam ir para cima, mas faltou, poderia ser tipo o resultado do segundo quarto não representa o que foi o jogo em quadra. O Caxias consegue se melhorar nesse segundo quarto, ele consegue melhorar defensivamente, consegue ter uma condição melhor defensivamente e se recupera. O Vasco começa a cometer muito erro ofensivo, tomando muito mal na decisão de escolhas, então foi tipo... Ambos os times erraram, mas o Caxias, quando teve, aproveitou melhor as oportunidades que o Vasco, foi por isso que o Caxias foi melhor nesse segundo quarto que o Vasco.
Terceiro quarto, a Caxias abre uma vantagem absurda. Absurda. Chegou o momento que o jogo tava 55-47, 49, não lembro. O Caxias jogou muito bem. O Caxias, assim, ele se impôs, ele foi pra cima, ele jogou mais basquete. E já tava dando ar, assim, pelo menos o que assistia, talvez até parte da torcida aqui, pintou o campeão. Pintou o campeão, o Caxias vai ser campeão e tá jogando muito bem. Doce ilusão. Porque ele foi forte nas bolas de três, teve um bom trabalho com os alas. Mogi, assim, é um cara assim que eu não entendo como é que ele já teve a oportunidade de estar fora, se eu não me engano, ele passou nos Estados Unidos na G-League, mas e até no universitário, se eu não me engano, mas eu me pergunto, cara, tem uns caras piores que estão jogando na Europa e ele não. Enfim, acontece, assim. O Caxias, quando chega nos 55 pontos, que ele abre uma boa vantagem, ele empaca. Não consegue fazer mais pontos. E isso é complicado. O Mogi se destaca muito no terceiro quarto, como esse infiltrador que busca ponto e consegue dar resultado. E a gente vê um Elias que é muito inseguro na tentativa de bola de três. Quando ele recebe a bola, tem espaço, tu vê que ele se arma para chutar, ele prefere continuar o passe. Isso pode ser positivo porque ele pode errar a bola. Ele pode tentar errar e isso pode ser negativamente para ele, mas aí tu olha e pega, cara, chuta. Chuta. Mas aquela coisa, tipo, eu digo chuto e se ele erra eu posso ser o mesmo cara que vai dizer que vai vir aqui e vai dizer que o cara errou muita bola de três. Então, é complicado. Então eu acho que a tomada de escolha não foi ruim. De não... É sem confiança no resultado e buscar o ponto. Mas infelizmente acaba talvez arriscar e fazer o ponto, talvez poderia ter melhorado, porque foi em aquele momento que o Caxias não pontuava. É tudo na questão do pode ser, mas ele demonstrou que foi seguro nessas bolas de três. E começa o quarto, onde o Vasco, em menos de 2 minutos de jogo, ele vira o placar, que foi uma coisa assim inacreditável, o Caxias não consegue fazer ponto. Ele tira a vantagem com muita intensidade. Os jogadores têm muita intensidade, eles vão para cima, eles fazem ponto, eles buscam ponto, eles fazem uma pressão, o Caxias não consegue acompanhar, a intensidade foi muito alta. O Vasco impôs a vantagem de superioridade quando bateu 6 e 5, ou seja, já tinha passado 4 minutos de jogo, 3 minutos de jogo e o Vasco simplesmente começou a mandar no jogo. Então, primeiro, antes, no terceiro quarto, tu via que tipo, já dava o Caxias do Sul como campeão. Tu olha e vê, meu Deus, que time é esse? O que aconteceu com o time que jogou os outros, que jogou o terceiro quarto? Não tava em quadra. O Caxias ficou. O cronômetro bateu 5,50, 5 minutos e 50 segundos. O Caxias não pontuou, não fez um ponto na partida. É comum o Caxias normalmente, não é em todos, tá? Mas a maioria dos jogos ele chega em algum momento da partida que ele empaca. Ele não consegue fazer ponto. E ontem não foi diferente. O Vasco impôs o seu jogo no segundo e último quarto. E isso fez eles serem campeão porque eles não tiveram medo e eles fazem o que eu acho que o Caxias não consegue fazer por ser um time de característica retroativa. Talvez o estilo do Rodrigo é assim. Então, a lição que fica para mim é: tem que saber mudar e tem que saber motivar. E por que o Matias, por exemplo, não teve chance? É um jogador amador, não é um cara que teve a base, tá tendo. Então por que contrata ele como profissional? Dá oportunidade pro cara jogar. Talvez ele estourasse, talvez não, a gente não sabe, não foi o que aconteceu. Mas se o time tá ruim, por que não testar? E não foi o suficiente. E a gente viu um Vasco, um time muito bem construído, muito bem treinado, com um treinador que sabe montar time e que traz um time competitivo para a temporada. E o Caxias é aquele time que tem potencial, mas às vezes tropeça ele mesmo. Não se digo que se sabota, mas não melhora, não desenvolve. É complicado. Torneio de pré-temporada. É legal ganhar, mas apesar de tudo ele demonstrou esses pontos que o Rodrigo tem que corrigir, tá? Pré-temporada, que nem eu falei, tipo, o cara cria expectativa, eu queria que o Caxias campeão, mas talvez o objetivo maior é tu entender o time, tentar impor o teu estilo de jogo, entender os teus erros, ver onde tu tá falhando e melhorar. Não foi o que aconteceu no quarto, mas tomara que isso ocorra até o início da temporada e vamos ver onde o Caxias do Sul vai estrear contra o União Corinthians. Hoje o Steve Kendall chegou no União Corinthians, eu não vi se o Djokovic chegou.
O Caxias do Sul, assim, já deu isso a entender que busca dois jogadores ainda para contratar na temporada e eu acho que faz necessário. Faz necessário buscar duas contratações para impactar esse elenco. Talvez um experiente ou e outro de base, eu buscarei mais dois experientes. Não, acho que tem que pegar um experiente de base, porque muita experiência pode acontecer que nem anos que o Caxias começava muito bem e perdia o ritmo de jogo e tomava virada ou não conseguia buscar o jogo ou não conseguia manter o jogo, aquele jogo competitivo por falta de fôlego. Então agora é esperar o que vai acontecer, torcer para que a comissão técnica, o Rodrigo e o Bruno Lopes corrijam. E o Vasco, acho que eles têm que treinar mais, ver o que eles podem melhorar, mas é um time muito promissor, campeão invicto. E parabéns ao Vasco da Gama. Então, obrigado por ter assistido. Não sei se eu vou postar vídeo tão cedo, porque a temporada agora começa. Dia 24. E vamos ver os movimentos do mercado, tá? O Derek, tipo, por exemplo, o Derek Ramos já tava. O repórter do NBB já disse que ia acontecer, mas se apresentou no Brasília. Vamos ver se a gente vai ter outras que para mim foram contratações empolgantes, tipo os 3 europeus que foram jogar no Brasil, o africano no Flamengo, enfim. Tem vídeo aqui no canal, então vamos ver como é que vai ser. Então, obrigado por ter assistido, valeu.